Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver, vai ficar, para a glória de Deus. Está falando um pouco aqui de Jó. Jó era um homem que era temente a Deus e desviava-se do mal. E ele tinha 7 filhas e 3 filhas. E era bem rico, o homem mais rico daquele lugar. Era muito rico mesmo. Tinha muitos gados, muitos camelos, tinha muitas coisas. Deus dava um monte de coisa para Jó. Deus abençoava com muitas coisas. E ele até fazia oração para os filhos dele, pedindo perdão para Deus pelos filhos dele, para que porventura os filhos dele deveriam ter blasfemado de Deus no coração deles. E assim ele fazia oração continuamente. Sempre estava orando para os filhos deles. Sempre estava fazendo holocausto. E era assim que Jó vivia. Vivia uma vida boa com os filhos deles, com a mulher deles. Mas aí até veio Satanás e resolveu entrar na vida de Jó. E Deus permitiu que Satanás entrasse na vida de Jó. Porque Deus, ele dizia para Satanás: de onde vens, Satanás? E Satanás respondeu ao Senhor. Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse para Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Eita glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jó, ele era pessoa que desviava do mal. Jó vivia se desviando do mal. E nós também devemos ser assim, igual Jó, né? Se desviar do mal, não deixar que o mal venha nos prejudicar, não deixar que o mal venha nos dominar, não deixar que o mal venha fazer morada em nosso coração, fazer morada em nossa casa. Porque a escuridão, ela é terrível em nossas vidas. E o mal, ele é uma coisa escura, uma coisa que não vale a pena ter o mal nas nossas vidas. Porque o mal, ele é o Satanás. Satanás, ele é o mal, ele é o adversário de nossas almas. E ele quer nos destruir, assim como ele quis destruir Jó. E Deus permitiu que isso acontecesse. Porque Deus sabia que Jó, ele não ia blasfemar contra ele. E Jó não blasfemou contra Deus. Nenhum momento as pessoas foram lá, roubaram a casa dele, roubaram os gados dele, mas mesmo assim Jó não blasfemou. Mataram os filhos dele, as filhas dele, mesmo assim Jó não blasfemou. Colocou chaga no corpo dele, ele ficava coçando com caco de telha. Sofreu muito, aquelas feridas podres, aquele fedor que nem a mulher dele aguentava, né? Chegar perto dele com aquele fedorzão. E a mulher dele falou: renega esse seu Deus e morre. E ele falou: tu falas como uma louca, né? Ele não poderia renegar Deus, porque Deus, ele viu que Deus deu para ele tantas coisas boas, mas agora que o mal estava vindo também, ele não deveria estar se desviando dos caminhos de Deus, porque o mal, ele está na vida da gente a todo momento, a toda hora. E Jó, aconteceu isso também dele estar assim desse jeito, porque teve uma parte na vida de Jó que ele disse que ele disse assim que o que tinha de porque o que mais ele temia veio e o que eu receava me aconteceu. Ele tinha medo de perder os gados dele, de perder os filhos dele. Ele tinha medo. Ele temia que isso acontecesse na vida dele. Ele tinha aquela coisa na mente dele que ia acontecer essas coisas. E ele temia que isso acontecesse. E de tanto ele temer, que aconteceu mesmo de fato. Ele receava também por isso, né? E
de fato aconteceu na vida dele isso. Aconteceu tudo que ele temia, que ele receava, por causa do que ele tinha medo. Ele tinha medo. E aí aconteceu. Quanto mais a gente tem medo de uma coisa, mais as coisas vêm. Se você tem medo de ficar andando no escuro, mais você vai ter medo, né? Mais coisa você vai ver, mais o mal vai te atacar no meio da escuridão. Se tem medo de mortos, que já morreu, medo de puxar sua perna pensando que fantasma não existe. Existe é o demônio, né? Que se finge ser aquela pessoa que morreu para poder atormentar a vida das pessoas. Então, tudo que você vê aí de fantasma não é fantasma, são demônios, viu? Preste bem atenção nisso. E é isso que eles fazem. Então, atormentar as pessoas. E se você tem medo deles, mais ele vai criar mais medo em você. E assim, o inimigo ele é assim, ele é astuto. Ele veio para matar, roubar e destruir as nossas vidas. Portanto, nós temos que ser igual Jó. Como lá em Jó, né, que tá... Quero dizer para você aqui no Jó, está escrito Jó, capítulo 1, versículo 1. É onde está escrito bem assim. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqui em Jó, capítulo 3, versículo 25, diz assim: porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Olha só, por isso que a gente não pode ter medo de nada, né? Temos que estar aí, acreditando em Deus, confiando em Deus, para que essas coisas que nós tememos não venham a nos acontecer. Quanto mais você tem medo que vai acontecer uma coisa, mais acontece. Quanto mais você acredita que seu marido possa te trair, mais ele vai te trair. Porque você receia isso, você acredita que isso pode acontecer. Mas você tem que ter temência, ser temente a Deus, para de ter esses medos e acreditar. Não, meu marido não vai fazer isso, meu marido não vai me trair. Não, ele já traiu, agora ele é um homem de Deus, ele não vai mais fazer isso. Você tem que acreditar nessas coisas. Agora, se você ficar com isso na mente, aí trai coisas ruins, o mal vem mesmo para te fazer você infeliz. Porque sabe que você tem medo, que você receia que isso pode acontecer. Então não fica assim dando estratégia para Satanás operar na sua vida, não. Dá estratégia para Deus. Fala: Deus, eu vou vencer, meu marido já venceu. Tem que colocar as palavras assim para que Deus venha abençoar. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu oro para essa pessoa, meu Pai, que tem medo, Senhor Deus, o Senhor não deu o espírito de medo para ela, meu Pai, mas de fé e de moderação. Pai, arranca todo medo, joga por terra, Senhor Deus, meu Pai, todo medo, Senhor, para que ela venha ter, meu Pai, uma vida, Senhor Deus, meu Pai, cheia, meu Pai, de confiança em Ti, meu Pai, porque se ela tem medo, Senhor Deus, ela não confia em Ti, porque se ela confiasse em Ti, ela não tinha medo, Senhor, porque se ela tem medo é porque ela está na mão dos demônios, Senhor, mas quando ela não tem medo, ela está na mão do Senhor. Pai amado, Pai misericordioso, tira esse medo dessa pessoa, esse medo de tudo, medo de andar na escuridão, medo de fantasma, medo de subir escada, medo de passar por debaixo de escada, medo de andar na rua com medo de ser assaltado. Oh, Pai, medo de ser traído, medo de meu Pai, tanta coisa, Senhor Deus, que esse povo tem, Senhor, meu Pai, essas pessoas temem tanta coisa, Senhor. Ai, meu Pai amado, vai tirando isso dessas pessoas, Senhor Deus, vai jogando por terra, meu Pai, faça elas entender, Senhor Deus, pela Tua palavra, que elas não podem ter medo, porque o Senhor não deu espírito de medo para elas, mas deu espírito de fé. É isso que o Senhor deu para elas, o espírito de fé. Elas têm que viver pela fé, não pelo medo, porque se elas viver pelo medo, elas estão perdidas, Pai. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, muda o pensamento dessa pessoa, Senhor Deus, faça ela perceber que ela tem que confiar em Ti, não confiar nela e nem confiar nas circunstâncias, mas sim no Senhor. Pai, a gente não andamos por vista, a gente andamos por fé. Não adianta a pessoa ficar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não, nós temos que andar por fé. Não vai acontecer isso e não vai acontecer aquilo. É isso que nós temos que fazer e é isso que agrada o coração do Senhor e é isso que faz o inimigo se afastar de nós, ó Pai. Pai amado, Pai misericordioso, ajuda essa pessoa a vencer. É que eu te peço, meu Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.